Se você é negativo na mente, a negatividade é uma possessão demoníaca no reino da mente. Se você vive e permite a depressão na sua mente e a tristeza dominar a sua mente, isso significa que você exaltou o que Satanás ele quer. Exaltou a depressão acima da sua fé. Exaltou a fraqueza acima da sua fé. Você não pode pensar em depressão. Pense em fé. Não exalte o que o inimigo quer que você aceite. Eu tenho umas coisas boas para te falar agora. Fala, eu escolho que nenhuma negatividade oprima minhas emoções. Isso é uma escolha. A escolha é um poder que você determina. Use o seu poder de escolha para não aceitar. Quando as coisas passam além do seu limite de conseguir resistir, vai nos universitários. Ore por mim. Mas o mínimo você tem que fazer. Se você tem uma mente fraca, o diabo domina a sua mente, ele te pega fácil. Se o seu corpo ingere qualquer tipo de substância, você está em apuros. Porque o inimigo vai lutar no seu corpo físico. Vai provocar doenças, fraquezas. Eu vou te ensinar algo agora sobre libertação e batalha espiritual que vai mudar algumas coisas em vocês. Você quer ouvir? Tá bom. O corpo humano, ele é portador de energias. Fala, energias. Tá, okay. Quando a B12 ela está no seu corpo, você tem ela na mente, nos neurônios, fortalecendo sua capacidade neural de cognição. Seus nervos têm uma energia fluindo que dá muito mais força para os seus nervos, seus músculos, através da B12. É uma energia. Magnésio é energia. Existem vários tipos de magnésio que dá energias, uma mental, outra para o estomacal, para ajudar na digestão. Amém, amém? A magnésio para os ossos, que vai para os ossos. Fala energias. Okay. Você tem energias através de hormônios em vocês. Vou te explicar um pouquinho. Como é que Satanás ele luta? O que ele faz? Ele é um ser que ele é atraído por energias. Ok? Ele sente cheiro. Quando você está na batalha espiritual em relação à área sexual, a coisa fica perigosa aqui. A energia que você carrega, o desejo que você carrega, as frequências dos espíritos são atraídos por isso. Quando se fala de testosterona, é um hormônio também sexual, mas é outro hormônio para várias outras funções no corpo. Ok? Ok? Existem hormônios femininos, existe hormônio masculino, existe. Isso tudo cheira no reino. É visível e perceptível no corpo humano. Ok? Ok. Quando o diabo ele consegue acessar o reino dos seus desejos, ele manipula exatamente essa energia em você. E ele faz que essa energia atraia outro. O seu campo humano carrega uma energia natural. Não estou te falando nada de agora sobrenatural, estou te falando ciências, aqui é ciência também. A comida que você come desenvolve um tipo de energia no seu corpo. E essa energia ela vai trabalhar para alguma coisa. Agora me diga, o que o glúten, que tipo de energia o glúten provoca no seu corpo? Que substância é essa? Existem outras bebidas. A bebida alcoólica. Existem outras bebidas que não são alcoólicas, mas são piores que bebidas alcoólicas. O refrigerante.
não é só uma substância venosa que vai lá para destruir seus órgãos, seu corpo, seus ossos. Mas é uma substância espiritual também. Foi criada de formas malignas. É uma ciência corrompida. É um desenvolvimento de uma substância para gerar vício no ser humano. Então existem espíritos que controlam exatamente isso no teu corpo, através das bebidas e o que você bebe. As pessoas acham que eu exagero. Eu não estou exagerado e você sabe que eu não sou exagerado. Eu estou te falando o que é real. Desde os meus 18 anos eu parei de tomar refrigerante. Eu não tomei mais refrigerante. Porque com 18 anos de idade, eu pegava assim, colocava um pouquinho, bebia, o Espírito Santo falava para mim, não beba isso, está te fazendo mal. Eu comecei a ouvir e comecei a tirar. Eu falava para a Monique, não beba refrigerante. Eu comecei a entender isso com 18 anos de idade, sem saber cientificamente, sem ter entendimento natural para isso. E espiritualmente eu comecei a rejeitar. Tirei coca, comecei a tirar açúcar, comecei a tirar coisa. Eu estou falando meus 20 anos de idade. Você está ouvindo? Agora você imagina quantos anos esse corpo aqui não ingere substâncias cancerígenas e malignas. Os anos foram se passando. Eu comecei a ver uma diferença. A pureza e a santificação, ela vem física. Parte da sua libertação sexual e emocional depende do que você come, da sua dieta. Libertação não é só expulsar o demônio, é regenerar, é restaurar, ok? Libertação é mortificar desejos de terrenos carnais. Libertação é vivificar o que é santo, o que é justo, o que é verdadeiro em você. Libertação. Então, escute o que eu vou te ensinar. O que eu aprendi na batalha espiritual, já passei por muito isso na vida, até ter uma maturidade para suportar isso. Eu descobria que na batalha espiritual, libertação, o inimigo ele quer que você coma, ele te induz a comer algo exatamente em um horário específico para te atacar. E existe substância, principalmente que tem muito açúcar, muito guaraná, essas coisas todas, ela ataca exatamente os seus desejos sexuais. Enquanto essa região sua aqui for atacada, você está em perigos. Você não suporta um assédio sexual. Os espíritos sediar sua mente. Fala, o meu intestino. Fala, o meu estômago. Toda esta... Olha aqui, presta atenção, vou te ensinar. O seu maior perigo. Um dos seus grandes perigos é esta região sua aqui. Então, quanto mais isso aqui funciona, livre de substâncias inflamatórias, você tem mais domínio próprio na tua própria área sexual. Se você está inflamado, se os seus órgãos estão inflamados, se os seus hormônios estão descompensados, você tem problema. Não só físico, você tem problema espiritual. O que está no corpo, escute o corpo. Você precisa trazer o corpo ao domínio do reino do Espírito e da santidade. Isso significa consagração. Escute isso aqui que eu vou ensinar para vocês. E não é subjetivo, isso aqui é real e todos nós temos que atingir isso aqui, esse conhecimento. Fala, eu preciso me consagrar. Levítico 11, 44. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, diz, santifique-se, consagre-te, portanto, e sejais santos, pois eu sou santo. Aí diz assim, ó, nem se contamine com qualquer tipo de coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Não se contamine. Contrareis a impureza deles. Tudo aquilo que tocar seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. Se você continuar lá no versículo 44. Ou estou errando o capítulo aqui? Aí, tá certo. Eu sou o santo, não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que se rastejam sobre o pó da terra. Deixa eu te contar a chave aqui. Ali, ele está falando para a nação de Israel uma coisa específica. Os animais rastejantes. Os animais impuros. Espíritos imundos.
Quando o Senhor fala comigo, os anjos falam comigo dentro do livro de Levítico, ele me explica o que é pra gente no reino espiritual. Ali era um sombra da realidade que vivemos aqui. Não se contamine com coisas imundas da terra, com espíritos imundos. Você quer entender que sobre libertação e a sua proteção, você tem que aprender a não se comprometer o seu corpo com espíritos imundos. Eles vão vir através da alimentação. Eles vão vir através de alimentos transgênicos, glúten, alimentos inflamatórios, alimentos que é um veneno para o teu organismo, para corromper e destruir o seu corpo, para te enfraquecer no reino do Espírito. Se o seu corpo está enfraquecido, você não vai conseguir orar como você deveria orar. Quando você está doente, seu corpo está enfermo, você consegue orar? Muita dificuldade. É ou não é? Quando o seu corpo está enfermo, você tem dificuldade de orar. Você pode orar na mente, legal, beleza, mas você precisa da boca, você precisa do corpo. O corpo é um instrumento de poder, de movimentação, você tem que movimentar o corpo. A unção e o poder, ela movimenta o seu corpo. Mas quando o corpo está enfermo, ele não fica receptível à unção e o poder. Ele fica oposto. Vocês estão me entendendo? Então quando eu sinto fraqueza, o corpo cansado, me desgaste, eu sou um homem espiritual, carrego carga espiritual, mas o que eu faço logo? Eu rapidamente, eu sei trabalhar com o meu corpo para ele se auto-regenerar rápido. Eu tenho uma auto-regeneração espiritual, mas eu sei trabalhar no natural com o meu corpo. Porque eu necessito do meu corpo e da minha garganta para orar. Eu necessito desse corpo para trabalhar espiritualmente por vocês e por mim, e para proteger a minha vida e a minha casa. Fala, eu necessito do meu corpo como um instrumento de poder. Ele tem que estar habilitado para o reino do Espírito. Então, escute, eu vou ensinar e falo de novo para vocês, já falei várias vezes isso. Parte da sua libertação está na mudança de como você se alimenta e do que você faz com o seu corpo. Fechamos aqui? Sim ou não? Tá bom. Presta atenção, você vai gostar disso aqui. Isso aqui Deus já me deu várias formas, várias vezes mostrou para mim. Já digo que eu estava prestes para receber uma visitação do céu, isso em alguns momentos específicos, tá? Certos tipos de manifestações de poder, de anjo, etc. Eu ouvi o Senhor falando para mim, toma magnésio seu. Seu corpo está com fardo, você está cansado, você não pode receber tudo que eu vou te dar. Aí o que eu fazia? Tomava magnésio. Tomava um suquinho específico. Esperar fazer o efeito e eu ia orar. Bah! O meu corpo correspondia. O fogo, o poder, a manifestação. O problema é que às vezes Deus vai ministrar, seu corpo não corresponde tanto. Seu corpo está fraco. Você tem que entender que as energias corretas, o corpo, o nootrópico, tudo isso, essas coisas boas, você tem que usar o favor do seu espírito, o reino do espírito. Então você tem que se alimentar corretamente. Boa parte da sua libertação depende de como você vai cuidar do seu corpo. Vocês estão me ouvindo? Agora eu vou te ensinar um outro código. Quando eu estou trabalhando para o Senhor e eu me desgastei, plá, me quebrei, me dei tudo que eu tinha que dar para você no meu corpo físico ali. Fiquei 3 dias ministrando, falava, estou moído, cansado. Amém? Beleza. Eu preciso recuperar isso. Eu não posso parar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E se fosse comer e só se alimentar para me recuperar durante alguns dias e começar depois de novo, demoraria um pouquinho. Amém? 2 dias, 3 dias descansando para recuperar o corpo, mente e qualquer tipo de inflamação, etc. do corpo. Aí beleza. Aí eu tenho um código. Aí o que eu faço? Eu levo esse corpo cansado para o Senhor. Eu faço um outro sacrifício, mas isso é comigo. Eu preciso de ti. Eu sei o código, eu sei o acesso. Porque um dia ele me ensinou algo. Ele falou, se você entender isso, você não dependerá mais do seu corpo para mim fazer coisas grandes. Mas você vai ter que entender o código. Aí olha só, escuta isso aqui. Cansado, quebrado, estou precisando de força física para buscar para orar. Amém, amém? Aí
Acaba um evento, exemplo, lá no Rio de Janeiro, fiz dentro, obviamente, ele veio para o pulmão, desci, foi dia de glória, tremendo, muita administração, não parou. Aí o que eu fiz? No dia seguinte, falei, Bispo Douglas, pastor Jadson estava comigo no Rio de Janeiro, Bispo Jadson, vamos comigo no monte. Eles me viram quebrado, moído, cansado. Não estou te falando só de 3 dias de administração, nós estamos falando de 3 dias intensos, de horas e horas, cada culto praticamente 7, 10 horas de administração. Amém? E eu magrinho assim, sem muito músculo, amém? Falei, vamos pro monte. Aí tô lá, tô subindo. Já tô andando rápido, tô subindo. Eu que tava cansado. Mas eu aprendi a liberar meu espírito, eu entendi levar o corpo pro Senhor. Aí quando eu cheguei, perto de uma parte, tinha um outro muito alto para subir, que é o Horeb. Eu falei para ele assim, me segue. Eu comecei a correr. Eu fui embora. Eu disparei. Só subida. Eu só parei de correr quando eu cheguei lá em cima. Eu falei, Senhor, tá aqui meu sacrifício. E fiquei lá esperando eles. Quando eles chegaram, eu falei, agora que vocês chegaram. Eu falei, rapaz, eu que ministro 3 dias, vocês estão cansados? Vamos orar. Vamos orar aqui agora que Deus falou que tem algo para me entregar aqui em cima. Ele me fez correr, o anjo correu comigo, eu falei com eles. E correu mesmo. Que era impossível fazer o que eu fiz. Eu falei, eu vou parar só quando eu chegar lá no topo, lá em cima. Aí fui orar. Quando eu fui orar, o que acontece? Uma glória desce. Reveste todo o meu corpo físico. Tira todo o cansaço. E eu desço assim, ó. Cheio de energia no meu corpo e glória. O cansaço foi todo embora. Calma que eu vou te ensinar um mistério agora. Calma. Existe uma lei no reino do Espírito. O quanto seu corpo trabalha para o Senhor. O que você faz com o alimento que você come? Aí ele me ensinou. Tem dia que eu quero jejuar, igual ontem. Eu entreguei o jejum, já me mostrou um monte de hortaliça na minha frente. Né? Come couve, come isso aqui. Você vai precisar. Calma que hoje o negócio aqui tá bom, calma aí. Aí eu ouvi isso aqui e falei, vou ter que comer. De manhã, fiz uma alimentação bem levezinha, só comi uma saladinha de fruta. Aí quando eu como, eu falei, Senhor, é pra ti, não é pra mim. O corpo é seu. Então, o prazer de Deus não está no seu jejum. Está na sua santificação. Ele não tem problema que você coma. Muito pelo contrário, ele ordena Israel comer junto com ele. Mas estão comendo para quem? Esse corpo está servindo a quem? A maioria da energia que as pessoas comem, elas desgastam trabalhando no serviço. É uma energia sua, para você. Elas não usam a energia para orar, para trabalhar para Deus. Eu comecei a colocar o meu corpo na dimensão do espírito. Aí o Senhor me ensinou o código do corpo. Queira você aprendeu, não, é isso aqui é a regra. De quanto esse corpo, quanto essa garganta trabalha para ele? Anos. Aí o que ele fez? Ele entrou dentro da minha garganta e colocou um fogo. Uma autorregeneração. Então, eu comecei a ter uma força anormal na garganta. Aleluia. Por quê? Porque de tanto que eu preguei. Deus, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, ministrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. E no dia seguinte a mesma coisa. Aí o pessoal, cara, o que está acontecendo com esse homem? Porque, pai, isso aqui é teu. Anos fazendo isso. Isso aqui é seu. Antigamente, quando eu estava desenvolvendo isso, eu precisava até de remédio para minha garganta voltar. Hoje não. Eu preciso de fé. Você está me ouvindo? Cuida da minha garganta? Lógico que eu cuido. Normal. Mas há um milagre acontecendo continuamente. Vocês estão me entendendo ou não estão entendendo? Cada parte do teu corpo, quanto mais você usa ela para as coisas espirituais, mais santa e mais poderosa elas se tornam. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Então, quando você come para o Senhor, olha só, você quer ver uma coisa mudar? Tem dia que você fala, vou jejuar, e se aquele dia fica tão ruim, você fica mal. Até para orar, tu fica assim. Posso te falar uma verdade? Posso? Ainda que o jejum faça parte de uma disciplina espiritual, ele não é do espírito, ele é da carne. Não é seu espírito que está jejuando, é a sua carne. Para você o quê? Ter mais sensibilidade do espírito para bater os desejos da carne, etc. Agora, se você está jejuando e não recebe o alimento do espírito, meu querido,
Se você não está sendo alimentado pelo Espírito, tu pode jejuar, mas tu não vai para muito lugar. Eu conheci pessoas que jejum, como pessoa que jejua. Mas tu vai olhar, não tem revelação, não tem mudança, só na saúde dele. E olha lá ainda que outro vai para pior, não para melhor. Vocês estão ouvindo? Você tem que jejuar, mas você tem que ouvir o alimento. Você tem que beber, comer no Espírito. Eu jejuava no monte, aí eu era visitado pelos anjos. Me traziam o detox do céu. Tudo verde assim, ó, substância. Beba pra tua força. Eu bebia no Espírito. Aí o que acontecia? Eu tô durante o dia assim, feliz, alegre, pulando, e orando. Cara, e a gente só tava na água. E água de inhame, às vezes só água. Não tinha nem inhame. A mãe fazia o caldo de inhame, não tinha inhame, só tinha o cheiro do inhame. Bebendo água com sal. E a gente ficava dias, subindo, descendo, morro, monte. Não era um lugarzinho paradinho, querido. Era trabalho duro. Esses homens cortando árvore. A gente tinha que cortar árvore durante o dia, porque estava frio inverno. Pegava de manhã, passava o dia de manhã trabalhando e orando. E chegava os caras com as árvores, os troncos. Pra de noite a gente colocar a fogueira pra gente conseguir sobreviver, porque é tanto frio naquele meio do mato, filho. Aí tu fala, como é que esses doidos fazem esse negócio, cara? Em jejum. E oração, e muita oração. E não era só jejum de comer, não. De dormir. Passava um dia sem dormir. Cochilava um pouquinho, na hora de oração. E quando queria dormir, não conseguia, porque tinha uns indivíduos orando tão alto que... Aí eu vou te contar uma história pra você. Tá lá a pastora Rosana, descansando. Todo mundo ficou lá abaixo. Matando não dormia. E quando ela ia orar... E passava no meio do acampamento e todo mundo... A senhora tem que orar abaixo, mas você acorda todo mundo, não, sabe? Não deixava ninguém dormir. Eu tô falando sério, minha mãe fazia isso. Eu falei, para as senhoras que não ore alto. E a gente tinha esses problemas do acampamento. Então, a gente foi aprendendo os códigos e como o corpo trabalha. E eu quero te ensinar algo para você. Amém, amém. Jesus falou assim, ó, veio João jejuando, comendo o quê? Qual era a alimentação de João? Mel, silvestre e gafanhoto. Aí veio o filho do homem, comendo e bebendo, você diz que é comelão e beberrão. Então Jesus comia e bebia. Ok? Mas João não, João era pelo contrário. Jejuava e tinha uma vida jejuada. Por quê? Era mel e gafanhoto silvestre. Porque o código genético dele era esse. Ele era um tipo de nazireu. Então você não vê na Bíblia João tomando vinho, porque ele era nazireu. Ok? Então o nazireu dele foi desde criança. Ele foi consagrado como nazireu desde criança. Você viu os essêmicos? Então a doutrina dele, a vida dele era extraordinária. Amém, amém. Então era um homem jejum na frente que tinha um corpo que tinha um tipo de uma glória ali tremenda nele. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Então qual o segredo da sua libertação física e certos espíritos caem? Escute o que eu vou dizer para você. Fala, eu necessito de uma revelação específica. Qual é a minha dieta espiritual? Isso aqui muda tudo. Aí no reino do Espírito, você não vai ser cobrado mais ficar jejuando só água. Fala, agora sim, eu estabeleci, você vai comer isso aqui você não come. Nem isso. Pronto. Então, eu vou te falar de novo. Se você entender qual é a sua dieta, qual é a configuração exata para você, tu vai ser muito abençoado na terra. Porque tu vai prosperar financeiramente, espiritualmente, sua autolibertação, tudo vai vir. Mas não tire da tua cabeça o que eu vou te falar aqui agora. Se você não entender o que eu vou te falar agora, fica difícil a libertação. As pessoas acham que vão ser libertas sem ter uma vida consagrada, sem jejum. Você vai necessitar de jejuns específicos para a sua própria libertação. Fala, eu tenho que entender quais jejuns o Senhor me entregará. Bom, quantos anos eu não assisto uma televisão? Não assisto filme?
desde que eu casei. E antes de eu casar. Eu vou ouvir. Desculpa, não tô me comparando com ele, não, tá? Cada um tem sua vida. Eu fui ver que Benny Hinn, depois de velho, que Deus falou pra ele: você vai ficar na frente da televisão até quando? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então, Jesus, então eu já sou um anjo na terra, porque eu não faço. Ele come isso, eu faço isso aqui, Jesus. É muita graça nele. Mas é verdade, só depois de velho. E eu fui de novo. Eu entrei no caminho cedo, na consagração. Violenta. Radical. Agora o segredo é que a cobrança no reino do Espírito é que você tenha o padrão de Deus para você. Ouviu? E cada um de acordo com a sua estrutura. Então não queira fazer o jejum que eu faço. O Senhor vai te dar o seu jejum. Então você vai começar a pedir a partir de hoje, Deus, qual é o jejum específico que eu vou ter que vai apoderar minha libertação na terra e vai acelerar a minha libertação. Esse é o segredo. Talvez eu falar para você, não coma mais de chocolate que tanto você gosta. A trunfa não vai fazer mais parte da tua vida. Você vai ter que mandar embora a Nestlé, a Cacau Show. Mas nenhuma maga, pô. Depende, ué. Depende, eu não sei o que ele vai te pedir. Mas o que ele te pedir, o que você entender que ele está te movendo, faça. A tua bênção está ali. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Tem pessoas aqui que Deus pede jejum só na água. Você tem estrutura física para isso. Tem pessoas que têm necessidade, que tem que jejuar só na água. Para vencer certo tipo de entidade maligna, de batalhas geracionais, coisas que você tem que vencer. Vocês estão me ouvindo ou me ouvindo? Olha para mim agora e entenda o que eu vou te falar. Quem já ouviu aquele livro do jejum do indiano? O jejum. Esqueci o nome, o jejum, esqueci. Mahesh Chave. Qual é o nome do livro? Esqueci. O Poder Secreto do Jejum. Eu li isso quando eu tinha 18 anos, 19 anos de idade, esse livro. Eu li quando eu tinha 19 anos de idade, esse livro. Me inspirei no livro, achei muito bacana. O cara jejuava 50 dias na água, 60 dias, 100 dias, sei que lá. Mas qual era o tamanho dele? Até chegar na massa magra dele, podia jejuar 2 anos. É verdade. Então, ele era cobrado por Deus jejuns intensos. Vocês estão me entendendo? Ele viveu um mover glorioso na vida dele, no ministério dele. A chave mestra dele era o jejum na água. Amém? As libertações dele, que ele viveu e viveu a libertação de outros, ele fala do jejum, que Deus colocava ele, ministrava e libertava. Eu não, eu tenho a vida jejuada, mas eu não posso comer a carne que ele come. Talvez um dia eu vou comer, estou esperando. Amém? Não estou espiritualizando carne ou não. Indifere. No reino do Espírito, os anjos estão me preparando faz tempo para me voltar a comer carne. Porque você necessita de proteína na dimensão espiritual. Ixi, não vou falar não, né? Mas aminoácidos. O segredo da energia física e da unção está na proteína, está no músculo. Vocês estão me entendendo ou não? Isso aí que você tem que saber. E eu vou te contar um negócio. Se você fisicamente é forte, os demônios têm muito mais dificuldade de lutar contra você. Porque tem parte que depende do físico para suportar ataques. Se você mentalmente é uma pessoa forte, difícil é Satanás pegar você na mente. É mais difícil. Porque você é uma mulher forte, mentalmente, intelectualmente. Forte. Uma vez eu vi um espírito manifestado no homem, e aquele espírito falou assim: como foi difícil pegar esse homem? Aquele homem forte. Ele falava dos músculos dele. O diabo tentava matar, derrubar, correr atrás, porque ele tinha força física, ele resistia. E você está falando sério, posso? Eu estou falando seríssimo com você. É uma das partes que vocês têm que entender, que é o porquê Deus criou o músculo do homem. É onde tem habitação de unção física em você. Ela habita ali. Sua célula, seu corpo, ela carrega energias. Você sabe disso, amém, amém? Sim ou não? Então tá bom, eu vou te ensinar para você.
Você quer me ouvir ou não quer? Quando você é ministrado pelos anjos de unção, ela purifica seu corpo físico, suas células. Você acha que você cai no poder? Por quê? Está mexendo em tudo, todo o seu sistema. Vocês estão me entendendo? Ok. Por que tem pessoa que não sente, que é muito dificultosa? Geralmente, pessoas que foram abusadas, se comprometeram muito sexualmente, outros que vieram da prostituição, outros que foram muito racionais na vida. São fortalezas que têm que ser quebradas. Têm as maiores dificuldades de sentir o poder de Deus. Elas não são receptivas à presença de Deus nelas. Ok? Eu já vi, já ministrei e eu sei o que eu estou falando para vocês. É mais difícil. Você tem que quebrar algumas camadas de novo ali, tirar a pessoa, liberar o corpo dela, para ela poder entender que o Espírito Santo ele vem habitar corporalmente em vocês. Fala, o Senhor vem habitar corporalmente em mim. Pronto, porque o seu tempo é templo do, seu corpo é templo do Espírito Santo. A parte, eu estou te falando uma coisa aqui, sabe por que eu estou preso até aqui, até agora? Porque eu entendi e eu vi na vida cristã e o comportamento das pessoas que mais caíam em adultério, problemas sexuais, certas coisas, era que tinham muitos problemas na área da alimentação. Muito sediadas pelos demônios. É problemas hormonais, mentais. Você corrige aqui, corrige ali, começa a corrigir, você bloqueia essas portas, esse espírito, puxar a sua energia, querer acesso a essa energia em você. O diabo ele quer a sua energia, ele quer sugar o seu corpo. Tem uma energia única no universo que só habita num corpo humano. Só tem aqui em você. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou te falando de batalha espiritual e libertação. Eu estou abrindo um pouquinho hoje para vocês aqui. Amém, amém? Ok. Isso aqui tudo é muito bom. Vocês estão recebendo então? Está na hora de administrar vocês. Então, presta atenção. A glórias que elas vêm manifestar-se, elas descem. De repente eu estou ministrando e pode ser que um anjo junto comigo ministre você e te leve para uma dimensão profunda em você. Vocês estão ouvindo então? Isso. E o que acontece? Libertações acontecem ali. Purificações acontecem ali. Renovação acontece ali. Acessos acontecem ali. Entendam isso. Uma ministração de poder e unção que nós vamos vindo, esse fogo vai caindo. O Senhor me levou uma vez em espírito, esse tempo agora. E eu ouvi eu ministrar as pessoas, eu falava assim, cada vez mais você ministra o fogo, esse fogo, elas estão sendo purificadas na genética delas. Aí eu ministrava e vi o rosto delas mudando. Aí você pode observar que é perceptível, depois de 3 dias que a pessoa fica aqui dentro, o rosto não é mais o mesmo. Tá leve. Porque você santificou. O Senhor falou assim, continue trazendo fogo. Continue ministrando. Continue vocês lutando pela dimensão do fogo. Lute pelo batismo de fogo, pela unção, pelo poder, porque isso traz a transformação no corpo físico de vocês. Vocês estão ouvindo, meus filhos? Tá. Há outras coisas, outras batalhas espirituais na mente, nos desejos, nas emoções, nos sentimentos de vocês, que assolam vocês. É porque existe uma porta emocional aberta. Como? Se você passou por muita orfandade, foi muito ferida na vida, ou tem raiz de amargura, você tem um problema sério. Precisamos curar você da raiz de amargura. Te libertar do fruto de juízo. Arrancar você da raiz de amargura. Você estava em Portugal ministrando sobre isso, irmão. Mas foi tão forte que era gente vomitando para tudo quanto é lado. Era gente gritando para tudo quanto é lado. Aquele lugar tomado da dimensão da libertação. Mas foi tão glorioso domingo de manhã. Tão glorioso que foi domingo de manhã. Foi tão intenso. Sangue, pessoas chorando e pessoas pedindo perdão a outra ali dentro. Começou um tal de pedir perdão de um sair da cadeira e ir lá no outro, e família, e aquela coisa toda. O Senhor varreu. Eu vi tanta sujeira saindo das pessoas, porque era uma visitação específica ali dentro. E que Deus me traga essa mensagem para liberar essa mensagem para vocês. O que eu estou fazendo aqui hoje, o meu trabalho aqui hoje, é trazer esclarecimento na área da libertação. É verdade ou não é? Desde manhã que vocês estão me ouvindo, é muito esclarecedor, irmãos. O que eu ensinei sobre visitação de anjos para vocês aqui, você está vendo acabar ouvindo isso na tua vida, nem lê livro isso na tua vida. Quando eles chegam, o que você tem que fazer? Tu já aprendeu o mistério. Amém, amém? Então tu já sabe, quando chegar um anjo está te visitando, tu já sabe o que fazer naquela semana. Opa, peraí, elevar um nível de consagração.
Fique atento ao que vai ser pedido no reino do Espírito, para que aquele anjo entregue algo a você na terra. É desse jeito, é desse jeito. Vocês estão comigo, amém, amém? Hoje, a de manhã foi muito poderoso. Muito poderoso. Agora de tarde eu tive que dar uma exortaçãozinha em vocês. Eu tive que dar uma exortação. Por quê? Por quê? Porque até quando nós vamos ficar tratando com raiz de amargura em você? Até quando eu vou ficar tratando com a depressão? Até quando nós vamos ficar tratando com os mesmos pecados de antes? Você tem que decidir. Eu estou avançando para um novo nível espiritual. Eu não sou mais aquela mesma fraca, aquela pessoa de antes. Vocês não são mais a mesma pessoa. O que o inimigo quer? Que você recebe unção, recebe fogo, está recebendo a revelação, recebendo. Mas ele quer minar, fazer você duvidar. Entrar na sua fraqueza e fazer você duvidar do poder de Deus, do que você já tem aí dentro. O depósito, o bom depósito já está colocado. Mas eu não estou sentindo. Calma, você está numa batalha. Vai passar. Daqui a pouco manifesta tudo que tem em você. Está em você. Vocês estão me entendendo? Nos meus momentos de maior angústia, de cansaço, de batalha, veio batalha emocional, trevas que eu passava na luta. Meu Deus, é o momento que mais Deus me usava na terra, irmãos. Vocês estão me entendendo isso? Porque Deus, o Senhor falou, está tudo em você, meu filho. Isso é só um momento, isso é só uma batalha. Não caia, não se iluda. O inimigo quer iludir tuas emoções para roubar e minar sua fé e bloquear seu homem espiritual. Fala, o trabalho de Satanás é bloquear o meu espírito. Ele não quer que seu espírito trabalhe. Ele quer bloquear o seu espírito e fazer que a sua carne opere. A dimensão carnal opere. Você vive através da carne, dos desejos, dos pensamentos humanos. Então não se limite a isso. Derrube, quebre. O inimigo te forçar, você sentir que você está sendo forçado. Aquela opressão para você ficar na carne. Você sabe quando você está na carne, amém, amém? Você está na carne, está na carne. É ou não é? É, está na carne. E tu se entrega, você fica tudo relaxado. Aí tu fica ali daquele jeito ali, relaxado. Não quer saber de orar, não quer saber disso aqui? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Porque você cedeu. Aí quando Deus começa a chamar, a unção começa a vir, o Espírito chamar, aí você, Deus, obrigado, Jesus. Ai, meu Deus. E uma vez que você aprende a carregar o jugo do Espírito, você não quer mais saber do jugo da carne. E se você se submete ao jugo da verdade da palavra, o jugo da mentira não vai ter mais espaço em você. Uma vez que você está no jugo do Espírito, você não suporta mais o jugo da carne. Você começa a não tolerar mais. Carne maldita, sai fora. Você está me entendendo? Amém, amém? Fique de pé louvando o Senhor Jesus Cristo em suas palmas.